Hi guys, Uh, estamos aqui para a nossa primeira reflexão, porque não são aulas, é só uma partilha de conhecimento. Enfim, algo parecido com isso. Então, basicamente, esta será a primeira aula gravada, né? Então, do modo geral, eu vou estar aqui a apresentar aquilo que é a estratégia que eu uso para operar o mercado Forex, o mercado de commodities e dos índices, né? Então, a primeira coisa que eu vou pedir é que se já aprendeu alguma outra estratégia fora ICT, peço que, de certa forma, me dê um crédito, no sentido de esquecer e deixar de lado, esquecer não, deixar de lado aquilo que aprendeu até agora sobre o mercado, porque alguns dos conceitos que eu trago aqui são totalmente controversos com a maioria das estratégias que encontramos nesse caminho de trading, né? Falo de price action, falo de Wyckoff e algumas variedades de SMC, não é? Então, gostaria que abrisse um bocado a mente para compreender o que eu vou dizer aqui, ou as coisas que eu vou estar a ditar aqui, de modo a não julgar, nesse caso, não estar a comparar mentalmente com aquilo que você já aprendeu sobre o mercado, né? Porque isso acontece diversas vezes e já aconteceu comigo, principalmente quando eu comecei a aprender a estratégia que estou a usar agora, né? Então, basicamente eu julgava tudo aquilo que o mentor ou tudo aquilo que eu ouvia, ou tudo aquilo que eu lia dentro daquela estratégia. Estás a ver? Porquê? Porque eu automaticamente começava a comparar com alguns fundamentos daquilo que era a estratégia que eu usava antes dessa, antes de aprender essa, né? Então, é só um alerta para, bom, tentar colocar isso de lado. E assistir esse vídeo uma única vez não vai dar não vai dar em nada, porque simplesmente as coisas vão passar, principalmente para alguém que nunca ouviu falar sobre isso. Então há necessidade de, a posterior, ir para o gráfico, tentar ver as mesmas coisas e se atrapalhar, se atrapalhar, uau, e se se sentir atrapalhado, voltar para o vídeo para satisfazer ou para sanar aquelas que são as dúvidas ou as coisas que estarão a te atrapalhar, não é? Digo isso, de novo, por experiência própria. Há quem vai ouvir o que vou dizer aqui e vai ficar tipo, é verdade, yeah. E achar que é só chegar lá daquele outro lado do gráfico e simplesmente dominar. Não é dessa forma, é um processo longo, não sei, depende de cada um, mas é um processo para mudar a forma a qual olhamos para este gráfico e começar a olhar a forma que realmente o gráfico se movimenta. Acredito que vão entender isso que eu estou a dizer ou que eu disse nessa introdução ao longo das outras aulas, não? Porque agora certamente vai parecer ah, um papo furado ou sei lá o que vocês vão achar disso. Então, para a aula de hoje, conforme se é que eu disse, não lembro, mas para a aula de hoje eu vou dar, de um modo geral, como é que eu olho para o gráfico, analiso e determino os meus pontos de entrada, de forma geral. Não vou estar aqui a explicar cada expressão, etc. Então, esta vai ser possivelmente a aula mais longa, a qual eu vou falar da estratégia toda, de 0 a 100, não é?
mas não dando detalhes de cada uma das suas componentes. O que vai acontecer é que nas próximas, não aulas, nas próximas transferências de conhecimento, ah, eu vou estar a desmistificar cada uma das componentes que nós vamos ver nesta aula. E o que vai acontecer é que, tem que tomar nota disso também, é que eu vou tentar de todas as formas fazer o resumo de todos os setups que eu vou fazer a partir de hoje. Esse setup que vamos ver hoje vai ser o setup 1, né? Então, todos os setups, todas as análises que eu fizer no gráfico, vou tentar fazer um mini resumo daquilo que eu estava a ver e, ao mesmo tempo, misturando com as aulas de explicação das componentes da estratégia, porque não vou mentir, não é uma coisa de dia para noite, não é pouca coisa para se entender aqui, mas eu vou tentar resumir e ser o mais simples e breve possível, ao ponto de conseguires olhar para o gráfico e analisar do jeito como eu olho e analiso. Simples quanto isso. E não olhe para o título, possivelmente eu vou colocar um título super atraente. Isso daí não existe. Isso aí que escrevi aí no título. É só para atrair quem está a sofrer, porque eu também durante o meu sofrimento a tentar aprender ou melhor, a tentar entender esse mercado, caí muito nesses tipos de títulos. Então é só uma forma de atrair. Mas garanto-te que com isso que você não vai precisar de mais nada. Isso vai te responder praticamente tudo que você precisa saber sobre o gráfico. E para quem já aprendeu algumas outras estratégias, vai entender por que as estratégias que ele usa funcionam num determinado momento e parece que deixam de funcionar no outro determinado momento, não é? Sendo suporte e resistência, vai entender quais suportes, quais resistências olhar, ou quais que não vão resistir, ou quais que não vão suportar. Se for SMC, quais order blocks são válidos, quais não são válidos. Através desta estratégia, você começa a compreender como é que, ou porquê daquelas estratégias técnicas que nós aprendemos não funcionam. Porque essa estratégia que eu trago não é uma estratégia como tal, é um modo como o mercado se movimenta. É um modo como os big players olham para o mercado. E para quem não sabe o que são big players, é melhor investigar. Big players do mercado financeiro, né? Mas, tudo bem. Este mercado movimenta-se, conforme vocês já sabem, desta forma. Porque isso não é para aula de quem quer saber, ou melhor, quer aprender ainda o que é fora. É quem está a tentar mesmo encontrar uma estratégia ou uma forma de operar ou com maior taxa de assertividade, não é? Que dê certo, vamos dizer desse jeito, ao ponto de você não precisar de mais nada para analisar esse gráfico e tirar profits daqui. E é isso que eu vou mostrar aqui. Então o mercado naturalmente movimenta-se desse jeito. Não tão desse jeito como eu tracei, mas para quem entende sobre o mercado já sabe que ele movimenta-se desse jeito, não é? Então, para mim a estratégia, a primeira coisa que nós temos que identificar é uma swing low e uma swing high. Nesse caso, a range daquele time frame que nós estamos a analisar. Imaginemos que estejamos a analisar em H1. Vou ter que redesenhar para eu colocar coisas mais sistemáticas. Tudo bem. Acho que posso terminar por aqui. Já vai dar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer ao olhar para o gráfico é procurar uma swing low ou uma swing high. Swing low ou swing high é um ponto a qual o gráfico manteve suporte ou manteve resistência
durante um tempo, né? Não é o número de vezes que o mercado foi testar aquela zona. É quando o preço simplesmente sai, ou melhor, reverte a partir de um certo ponto e vai em busca de um ponto oposto, não é? Então, para este mercado, né? Podemos olhar só para este lado, né? Vamos lá. Vamos olhar só para este lado, né? Do mercado, do suposto mercado. Nós teríamos essa swing high, ok? Teríamos essa swing high, não sei porque que deletei aqui. Swing high, ou, vamos arranjar uma expressão em português, ou, hold high. Não tem como traduzir isso, lembrei. Se nós formos tentar traduzir isso em português, vai virar uma salada completa. Então, temos também aqui o nosso swing low ou hold low. Para quem entende inglês, vai ser muito mais prático perceber o que estamos a dizer. Então, esse é o ponto mais alto atingido e esse é o ponto mais baixo atingido durante um período de tempo. Esse é um ponto externo e esse é o ponto interno. Vai ser óbvio assim que você abrir o gráfico, não é? Então, para mim, esta é a nossa range, ou poderia considerar essa a nossa range recente, não é? Então, podemos colocar recent range. Então, essa é a nossa recent range. Após identificar isso, de novo, vou falar de modo generalizado, depois vamos falar de swing low, swing high e alguns pontos de interesse, não é? Então, depois de localizar a minha range, não é? O que eu faço? Eu fico à espera do preço tirar um dos lados, seja a swing high, seja a swing low, não é? Eu fico à espera de uma dessas coisas acontecer. Então, primeiro, localizar a recent range naquele time frame que você está a analisar o mercado, não é? Então, depois esperar que um dos lados seja tirado. Esse é o segundo passo, não é? Então podemos até escrever isso. Seria ideal se você também anotasse. Primeiro, primeiro, localizar a recent range. Segundo, aguardar a... Talvez para traduzir isso em português é difícil. A violação, a violação de um dos lados da recent range, não é? Então, esse é o primeiro passo e o segundo passo a se seguir. Depois disso, assim que localizar, ou melhor, assim que ocorrer o sweep da liquidez existente, ou na swing high ou na swing low, vamos usar o exemplo da swing low, por exemplo, né? Assim que localizar essa sweep de liquidez, nós temos que aguardar naquele time frame, ou melhor, em time frame menor,
uma mudança no sentido de distribuição do preço, ou uma mudança no modo de distribuição de preço, ou no estado de distribuição do preço. E chamamos isso de change in state of delivery. Não é? Depois vamos ver isso aí. Então, o que seria isso de mudança no modo de distribuição de preço? Seria assim, o preço vir, ok? Deixa eu continuar daqui. O preço vir tirar essa liquidez, quebrar estrutura. Só isso. Vamos deixar desse jeito por enquanto. Isto daqui é o que nós chamaríamos de change in state of delivery. Change in state of delivery. Não é? Que é a mudança no estado de distribuição de preço. Depois disso, o que nós... ok, vamos lá anotar aqui. Desculpa. 3. Esperar a mudança no estado de distribuição do preço. Esperar a mudança de... ok, vamos colocar aqui. Change in state of delivery. Ok? Ok, esse é o terceiro passo. Depois disso, é só esperar que o preço venha a retestar uma inverted ou uma fair value gap, inverted fair value gap ou fair ou uma fair value gap ou uma order block ou uma BB, uma breaker block, ou tudo ao mesmo tempo. Em outras palavras, nós vamos esperar que o preço retorne até alguma zona de demanda, não é? Ou alguma zona de interesse, que seria apoio, não é? Para posterior decisão de compra. Lembrando que nós estamos em low time frame, esperando que o mercado venha buscar a liquidez que está do outro ou no outro extremo da recent range. Vamos lá. Vai ser mais claro também quando estivermos no gráfico. Então, estávamos a dizer, aguardar o pullback, não, melhor em português, o retorno do preço a uma zona de interesse. Fair value gap, inverted fair value gap, order block ou breaker block. Só isso. Só isso. Daí, assim que o preço chega na tua zona de interesse, você faz ou efetua a tua compra. Cadê? Ok. Long position. Acima da tua zona. Abaixo disto. E coloca o teu take profit final
ou inicial, dependendo do risk reward, né? No ponto ou no outro extremo da recent range. Ou não, prestando atenção para 50%, para a zona de 50% da tua recent range, que seria exatamente neste ponto. Quer dizer que a partir desse momento você pode tirar algumas parcelas da tua compra ou posicionar o stop loss no break-even, se quiser apostar na continuidade do movimento. Então, basicamente, esta é a estrutura básica, porque isso não é tudo. Tem muitas outras depois assusto, não. Algumas outras componentes que podemos colocar ou pôr adjacente a esse setup. Uma delas que não pode faltar é a componente tempo. Vou colocar aqui, mas tempo só vamos entender daquele lado. Não, vou colocar aqui embaixo. Ok? Atenção, tempo. Em que o preço do mercado. 2 pontos. Tira a liquidez. Ponto e vírgula. 2. Retesta a zona. O ponto de interesse. A zona de interesse, como já usei zona lá. Se esse teclado falasse interesse. Então, esses daqui são os 4 passos e tomando essa atenção que coloquei aqui embaixo. Vai ser mais clara daqui. Na verdade, estou a falar das seções do mercado. Nós temos a seção de Ásia, a seção de abertura de Londres, a seção de abertura de Nova York, a seção de fechamento de Londres e a New York PM. Essas são as principais seções ou os principais tempos que nos interessam. Então, basicamente, a estratégia toda é essa daqui. O resto que vem por cima disso é para trazer mais confidência e confirmação sobre este setup. Basicamente, esta é a parte mais fácil que você pode ter do setup, porque é a parte generalizada do setup. Esses detalhes que nós temos que desmistificar nas próximas aulas são as que fazem esse setup ser extremamente, volto a repetir, extremamente assertivo. Com algumas outras componentes, torna-se quase que impossível. Volto a repetir, com toda a firmeza, torna-se quase que impossível esta compra aqui não te dar lucro. Ou esta zona aqui não segurar o preço. Torna-se quase que impossível com as demais componentes. Principalmente a componente tempo. Não é? Então, há necessidade de investir mais do seu tempo a tentar entender como é que funciona a liquidez. Temos tempo, temos liquidez e temos preço,
que é o que nós acabamos de ver aqui. É a terceira componente e a mais fácil de todas. Preço. A componente tempo vamos ver um bocado agora no gráfico. E a componente liquidez é a parte mais chocante de todas. Digo isso por quê? Porque eu disse há bocado que ela vem tirar liquidez existindo na swing low. Para quem usa price action, aqui muitas das vezes vai ver suporte. E vai perceber que o mercado parece que quebrou o suporte, vai querer vender no reteste. E não vai acontecer nada disso. O mercado simplesmente vai mudar o sentido de distribuição de preço e continuar. Há quem vai achar que isto daqui é uma ordem, vai achar não, isto daqui pode vir a ser uma ordem blow, mas o preço simplesmente vai violar e fazer o quê? Mudar o sentido de distribuição de preço da oportunidade. Várias vezes aconteceu isso. O preço te tira e continua na direção em que você havia aberto a operação. Então, esta é a componente liquidez. Entender a liquidez é entender esse mercado. Por isso que nós temos aqui como slogan The Liquidity Exchanger. Tudo que nós vamos ver aqui gira em torno da liquidez. Encaixamos a componente tempo dentro de um preço, de uma estrutura de preço igual a essa. Este é o resumo generalizado da estratégia que uso. Tudo bem. Vamos ver isso na prática. Não é? Deixa lá puxar essa box das etapas para aqui para cima. Exatamente. Vamos lá. Colocar isso aqui de lado e colocar isso pronto. Aqui. Tá tudo bem. Isto aqui tem que ir para o saco. Obrigado. Primeira coisa. Vamos identificar a nossa range. Para mim, a minha range antes dessa tirada de liquidez seria de onde? Exatamente neste ponto e neste ponto. E essa range não é nem foi aleatória. Fui buscar exatamente em D1 que eu me lembro. Exatamente. Por isso que em H1 está a parecer muito grande. Tipo, sem muita consistência. Então, a range em D1 que eu consigo ver, ou que eu conseguia ver antes do preço chegar aqui, era este ponto até este ponto. Por isso que temos aqui a nossa swing low. O que aconteceu? O preço fez o quê? Tirou liquidez. Em outras palavras, o preço violou. Localizamos a recent range. Vamos colocar isso aqui, porque temos que seguir os passos que nós vimos lá, né? Localizamos a recent range, era essa. Passo número 1, localizar recent range. Ok, deixa ela definir isto aqui, desculpem. Rep test. Vou colocar aqui. Tudo bem. Primeiro passo, descobrir, ou melhor, identificar a recent range. Já está. Segundo passo, aguardar a violação de um dos lados da recent range. Já está. Neste ponto em específico, ok? Vamos lá tirar tudo isso. A nossa recent range
é daqui até aqui. Então, o preço simplesmente violou este fundo. Recent range low, ou range low, ou swing low, ou hold low. Tudo a mesma coisa. Eu uso essas expressões porque, dependendo da estratégia que você usa, uma dessas expressões já deve ter ouvido, não é? Então, essa swing low foi violada. Tudo bem, até aí não há nada. Vamos para o segundo passo. Entrar em low time frame, H1, okay? Entrar em low time frame e localizar a change in state of delivery. Isso já posso tirar, como já localizamos e já temos aqui a swing low que foi violada. E de D1, para mim, low time frame sólido é H1. Low time frame de D1, para mim, é H1. Low time frame de H1, para mim, é M15 ou M5. Esses dois eu vou alternando e tento ver qual dos dois me mostra um mercado consistente. Só opero esses time frame. Se houver um setup em M15, o meu like time frame vai ser M3. Então, por aí. Então, tendo já localizado a change in, ou melhor, não a change in state derivative, o sweep da liquidez, nesse caso, a retirada de liquidez, cadê? Ok, isso aqui tem que ficar aqui, para conseguirmos ver. Acho que vai estar muito, mas muito grande. Bora. Ok? Tendo já localizado a tirada de liquidez, que é a violação de um dos lados da recent range, é o passo número 2, que foi exatamente neste momento, nós esperamos a mudança do estado de distribuição do preço. Cá está. Change in state of delivery. Em low time frame foi o que faltava aqui. Em low time frame correspondente. Correspondente porque vai depender de qual high time frame você usou para sua análise. Então, deixa lá colocar isso aqui porque vamos precisando de um zoom sinistro. Ok. Tudo bem, acho que está visível para nós e para todos. Tudo bem. Então, change in state of delivery, mudança do estado de distribuição de preço. O preço veio tirar a liquidez aqui, esperamos a mudança no terceiro passo, foi quando o preço na sexta-feira, porque essa tirada de liquidez ocorreu na quinta-feira. Conseguem ver? É só olhar para aqui embaixo, verão o dia, a data e o dia da semana. Então, na terça-feira, na quinta-feira, o mercado tirou liquidez e começou a expandir. E na sexta-feira, o mercado fechou acima do preço da abertura daquele movimento que tirou liquidez. Isso é muito importante para localizar o change in state of delivery. Nós procuramos a sequência de candles daquele movimento, nesse caso em específico é do movimento de baixa, que tirou liquidez da swing low ou da swing high, mas nesse caso é da swing low, né? A abertura do primeiro candle daquela sequência é onde nós queremos ver o preço a fechar acima para considerarmos uma mudança no sentido de distribuição de preço. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Esta toda sequência
de candles de baixa que veio tirar liquidez foi superada com este movimento pulsivo, mostrando-nos que há uma mudança naquilo que é o sentido do mercado. Estávamos em um sentido de venda e mudou para o sentido de compra. Não é? Melhor anotar essas coisinhas, porque são esses pequenos detalhes que validam ou invalidam o nosso setup. Então, tudo bem. Sexta-feira isso aconteceu, o mercado fechou durante domingo, sexta para domingo, abriu no domingo, sexta para domingo, mas abriu no domingo, que coisa. E, não sei se conseguem ver, o mercado veio retestar a nossa order block, bem aqui, lembrem-se, estamos em H1, veio retestar a nossa order block. O que aconteceu? O passo 4, aguardar o retorno do preço a uma zona de interesse, uma Fair Value Gap, uma Inverted Fair Value Gap, uma order block ou uma break block. Viu? E o que nós temos aqui? Uma order block em H1, no mesmo time frame da mudança de sentido de distribuição de preço. Veio retestar e o que aconteceu? Lindamente o preço começou a movimentar-se com maior força compradora, mostrando suporte sobre esta zona, mostrando respeitar esta zona. Sem contar que temos uma SMT, que vamos falar dela em outras oportunidades, não vamos encher muita coisa aqui. Sem contar que temos essa SMT, já é mais uma componente que nos dá a firmeza de que há compra, há maior força compradora. Legal, né? Então tudo bem. Isso foi segunda-feira. Foi exatamente segunda-feira. Então vamos para hoje, terça-feira. E como é que eu levei a entrada de hoje? Isso tudo foi o que eu analisei hoje, terça-feira, quando abri o gráfico, porque nas segundas-feiras não opero. Não tenho dados suficientes antes da segunda-feira se desenrolar. Nesse caso, dados suficientes para minha análise antes da segunda-feira se desenrolar. Muitas poucas vezes eu opero na segunda-feira. Então, terça-feira, hoje, dia 17, inicia, já estou em M15. Iniciou, terça-feira iniciou exatamente, vamos lá, aqui, 0. Então, nessa linha horizontal, desculpa, vertical azul, iniciou a terça-feira, cá está, 0. Não é? Então, eu observei tudo que eu acabei de explicar anteriormente, exatamente na terça-feira. Tudo bem. O que aconteceu? Se formos para H1, conseguimos perceber que o mercado tocou a nossa zona de interesse, teríamos feito um buy, teríamos feito uma compra aqui, perspectivando onde? O próximo, ou melhor, o extremo contrário da nossa range, o recent range, que é de D1, que é exatamente neste ponto aqui. Então, esta compra aqui perspectivaria chegar até aqui, mas nós sabemos que o mercado nem sempre vai fazer isso. Por isso que podemos olhar para 50% dessa range.
eu tinha isso em mente. Não é o que eu fiz. Porque estávamos em quê? Em D1. E D1 é um time frame muito, mas muito grande. O stop loss de D1 é gigante. Mas eu tenho aquilo que chamamos de framework. Já tenho aquilo que é, pelo menos, a direção que eu pretendo olhar para oportunidades ou para potenciais oportunidades nesta ou neste momento do mercado. É com esse pensamento que eu olhava ou analisava o mercado da terça-feira, que abriu exatamente aqui. Se nós olharmos em M15, vamos perceber que tivemos a mesma coisa que aconteceu nos outros time frames a acontecer em M15. Temos uma zona de suporte aqui, uma zona de liquidez. O preço tirou esta liquidez ao mesmo tempo que entrava na nossa zona de interesse. E imediatamente o que o preço fez? Quebrou estrutura. Isso na segunda-feira. Fazendo change in state of delivery. Estamos a dizer que neste ponto aqui nós tivemos a nossa mudança no estado de distribuição, vou fazer zoom, de preço. Depois do estado depois de tirar liquidez, ele mudou o estado de distribuição do preço. Depois disso, o que nós fazemos? Esperamos que o preço retorne para o quê? Para uma das nossas zonas de interesse, que pode ser uma Fair Value Gap, uma Inverted Fair Value Gap, uma OB ou uma Breakable. Então, analisando aqui, nós conseguimos ver que temos uma Breakable Block super válida e super sensível. Super sensível por quê? Porque primeiro o preço entrou numa zona de interesse de High Time Frame, que é de H1, em um setup de D1, quebrou estrutura, ou melhor, criou uma estrutura de compra, que é tirar liquidez, mudar de estrutura, e agora esperamos o reteste dentro dessa break-up block. Break-up block por quê? Era suposto, concordam comigo? Principalmente os que usam SMC, era suposto que esta order block resistisse o preço e desse continuidade para baixo. Mas não foi o que aconteceu. O preço simplesmente foi violado. E em H1 isso é bem mais nítido. Esse movimento quebrou estrutura, dado momento aqui. Então era suposto que o preço viesse tomar resistência e continuasse para baixo. Mas não foi o que aconteceu. Simplesmente o preço ignorou, violou agressivamente essa zona, tornando o que era uma order block forte, que supostamente devia resistir o preço e dar continuidade com a tendência de baixa, mas pela violação, essa torna-se uma zona sensível de compra. É como se suporte estivesse a virar resistência. E esse é o verdadeiro conceito de suporte virar resistência ou resistência virar suporte. Só desse jeito, só com toda essa narrativa que nós estamos a trazer desde D1 até aqui, é que um suporte vira resistência. Não é em qualquer lugar do gráfico que isso acontece. É simplesmente em lugares e pontos específicos que se alinhem
com estrutura, tempo e liquidez. E é o que está a acontecer exatamente aqui. Então não é que a price action, suporte e resistência não funcione. É simplesmente porque não é o que move o mercado. Porque se o mercado se movesse em suporte e resistência, acredito que suportaríamos em todos os suportes e resistiríamos em todas as resistências. Então, o que filtra esses suportes e resistências? Liquidez, estrutura. Bom, o suporte e a resistência já são estrutura, liquidez e tempo. É o que filtra os suportes e as resistências, as order blocks, as breaker blocks que funcionam. Vos digo, assim que conseguirem conciliar todas essas componentes numa só, acabou. Você começa a sentir o gosto daquilo que é fazer uma análise e ver ela ir ao teu favor sem nenhuma frustração. Ou ir contra ti e você não frustrar-se por perceber que deu errado, supostamente por conta disto. Estas são as pegadas dos big traders. Essas são as pegadas dos bancos centrais, são as pegadas dos bancos comerciais, são as pegadas daqueles que têm maior poder de compra, daqueles que manipulam esse mercado, daqueles que têm capacidade de movimentar o mercado para onde eles quiserem. São aqueles que tiram os nossos stop loss. Essas são as pegadas dele. Esses são os sinais daquilo que são ou foram as decisões deles. Se eles decidiram comprar, é assim como nós vemos. É assim como nós vamos comprar junto com eles para seguir o movimento impulsivo devido às suas ordens massivas. Porque realmente eles manipulam esse mercado. Não no sentido de eles verem teu stop loss se movimentar o preço, sei lá, através de mecanismos informáticos ou qualquer coisa do tipo, sei lá, não sei o que aparece na vossa cabeça quando pensam em manipulação. Não é desse jeito. Eles simplesmente nos aliciam a comprar onde eles querem vender. E nos aliciam vender onde eles querem comprar. Simples quanto isso. Essa é a manipulação que eles fazem. Sacrificam uma parte da margem deles para nos fazer pensar que o mercado vai perder valor, vai descer ou vai subir. Para quê? Para nós acumularmos ordens de compras. E para depois eles fazerem o quê? Tirarem, ou melhor, seguirem com a tendência original, tirando aquilo que é as nossas entradas. Literalmente é isso que eles fazem. E literalmente é assim como nós identificamos o que eles... Esse gráfico eles não têm como esconder isso neste gráfico. Porque as ordens que eles colocam de compra e de venda refletem diretamente neste gráfico. É uma questão de só esperar e olhar. Simples quanto isso. Então, temos aqui a nossa Breaker Block. Terça-feira, olhamos para a Breaker Block tendo essa narrativa anterior da segunda-feira e do gráfico diário. O preço simplesmente chega, toca a nossa Breaker Block e explode massivamente para cima. E se querem ver, eu abri exatamente a entrada. Vou pôr label aqui. Eu abri a entrada que está a decorrer agora, exatamente aqui. Quando o preço fez o quê? Entrou na nossa zona de interesse. Mas não foi só ele entrar na minha zona de interesse, porque o preço é fractal. Aqui vai ter muitas coisas que vais ter que anotar e ir ou pesquisar, porque não sou o único que fala sobre isso,
Talvez um dos únicos que fala isso em português, mas em inglês você vai encontrar muita informação sobre isso, né? Então, digo que o preço é fractal. Aquilo que acontece em D1 vai acontecer em M1, em M5, M15, H1. Por isso que se diz que o preço é fractal. Ele é cíclico. Quer dizer que o mesmo setup que eu estou a ver em H1, posso ver em D1. Vai acontecer, sei lá, em M5. E o que eu sou? Eu sou day trader. Day trader por quem diz? Porque há quem diz que day trader é aquele que opera e fica tipo, talvez a semana toda ou pelo menos 3 dias. E nós seríamos scalpers. Mas eu só opero transações com menos de 24 horas. Não passo disso. Minha operação se passa de um dia para o outro é por sorte. É por sorte ou porque eu estou a tentar fazer uma swing trade ou porque o mercado... Bom, a análise que eu fiz em high time frame e eu quero que a partir daquele ponto de entrada, porque eu nunca faço ponto de entrada acima de M15, não é? Então, ou porque aquela entrada que eu fiz em M15, quero segurar para o setup talvez de H4 ou D1. Yeah. Só dessa forma que posso, mas minhas entradas são abaixo, é de M15 para baixo. Às vezes é H1 quando sinto preguiça. Então, abri o mercado, sessão de abertura. Vamos lá usar esse indicador que vai nos facilitar. Primeiro temos essa sessão que está aqui. Ele automaticamente seleciona as sessões, as principais sessões que eu uso para trading, né? Sessão que eu falei de Ásia, Londres, Nova York e Nova York, né? Abertura e fechamento desses dois. Tá a ver? Então, essa é a minha sessão de Ásia. É a sessão de Ásia, minha não. É a sessão de Ásia. Absolutamente nada aconteceu. O que aconteceu, a única coisa a notar é que até a abertura da sessão de Londres, o high ou o preço mais alto atingido naquela sessão, durante aquela transação, aquelas transações efetuadas naquela sessão, o preço mais alto não foi violado, tipo até a abertura de Nova York. A abertura de Nova York é aqui, né, onde ele inicia, exatamente as duas, só olhar aqui embaixo. Depois falo sobre o tempo, exatamente as duas, né? Então, a low dessa sessão foi violada. Então, não nos interessa mais. Até aí não há nada. E nem chegou na minha zona de interesse. Lembrem-se que eu estou a abrir terça-feira tendo essa break-a-block em mente. Que quero que o preço chegue na minha break-a-block e dê continuidade. Isso na terça-feira, né? Então, sessão de Londres termina e nada disso acontece. E o que acontece? Continuamos com a Asia High intacta. Vamos lá. Olha isso. Asia Range High. A Asia Range High intacta até a abertura da sessão de Nova York. É neste ponto onde finalmente o preço atinge, ok, o meu ponto de interesse. E o que ele faz no processo? Vamos lá, esticar isso. Essa é a parte interessante do tempo. Nós temos o que aqui? Temos a low e temos a high de quê? Londres. London High e aqui London Low, né? Vamos deixar desse jeito. Então, dentro dessa seção de Londres,
a abertura foi aqui, o fechamento foi aqui. O preço máximo atingido foi esse, o preço mínimo atingido foi esse. Estamos a falar da componente tempo, já saímos, ou melhor, já estamos um pouco mais fora daquilo que é a estrutura. Estamos a entrar no tempo e na liquidez, porque o low e high de todas as sessões principais, ou melhor, desses intervalos de sessões que eu estou a mostrar, sentam liquidez igualzinho a swing high, swing low ou hold high, hold low, que também guardam liquidez abaixo do seu preço. E qual é a teoria disso? Durante essa sessão, tem aqueles que fizeram vendas nesse ponto máximo, né? E colocaram seu stop loss acima. E quem comprou nesse ponto mínimo e colocou o stop loss abaixo. Então, a outra sessão olha esses pontos como alvos para comprar e ou vender, para tirar o stop loss, que é o que faz para manipular, nesse caso. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Nós tínhamos ou temos a London Low e a London High quando a New York ou a seção de Nova York abre exatamente neste ponto aqui. Tínhamos a London Low e o quê? E a London High intactos, quando o preço ainda estava por aqui. Logo a abertura de Nova York, o que acontece? Exatamente, Nova York abre exatamente aqui. Nova York abre exatamente aqui. A loja estava aqui, né? Então, logo, imediatamente, a abertura de Nova York, nesta linha, não sei se vão conseguir ver, né? Exatamente aqui, né? O preço tira a liquidez existente neste low. E o que acontece? O preço imediatamente retrai para cima. Mas volto a perguntar. Houve algum change in state of delivery? Não, não houve. Porque o movimento impulsivo, ou melhor, o conjunto de candles que formam um movimento que tirou liquidez desta zona, né? Melhor eu marcar, seria aqui. Estás a ver? Este seria o ponto. Então, primeiro, por que eu disse que não quebrou essa estrutura? Aqui, change in state of delivery. Aqui seria a nossa mudança no sentido de distribuição de preços. Se ele tivesse tirado liquidez e quebrado estrutura, eu teria automaticamente ignorado esta zona, estando em Nova York, porque teria a situação de ter tirado liquidez, imediatamente ter quebrado estrutura, no sentido contrário da tirada de liquidez. Então eu ia esperar ele vir retestar alguma order book, uma fair value gap para dar quantidade. Então, por não ter tirado liquidez, por não ter causado essa change in state of delivery, eu só fiquei à espera. E isso por quê? Porque também às 8h30 nós tínhamos uma notícia hoje. Podemos ver isso aqui. Exatamente aqui. 8h30 de hoje, dia 17, tínhamos o quê? Notícia. Core Retail Sales. De alto impacto. Melhor anotarem isso, porque é importante, está na componente tempo também. Então, exatamente às 8h30, o mercado manipula, tirando esta low, sendo que já havia tirado essa liquidez. Voltou a tirar essa low, mas com um e único objetivo: vir liquidar essa breaker block
que nós vimos na análise de H1 ou M15. E já estamos em M5 a olhar a componente tempo. Aqui não estamos à procura de estrutura, estamos à procura da hora certa para abrir a operação. E o que acontece? Imediatamente depois que toca o nosso ponto de interesse, o mercado faz o nosso change in state of delivery, que seria não aqui, mas aqui. Porque este foi a sequência de movimentos de baixa. Na verdade, seria aqui, mas eu consideraria aqui. Esta seria a sequência de movimentos de baixa que veio tirar esta liquidez ainda existente por aqui e, mais do que tudo, entrar na minha zona. Podia nem ter liquidez, mas entrar na minha zona de interesse, no meu ponto de interesse. A este momento, eu imediatamente abri porque nós estávamos a fazer análise de M. Eu só queria a componente tempo estando alinhada com a componente estrutura. E isso já estava, mas também obtivemos uma entrada de confirmação exatamente neste ponto. O que acontece quando tira-se liquidez? Depois já change in state of delivery. Esperamos o preço voltar para nossa order block, fair value gap ou break a block. E nós temos aqui claramente a nossa order block bem aqui. O último candle que quebrou a estrutura. Veio fazer o quê? Retestar e voilá. Stop loss disso estaria bem aqui. Simples quanto isso. Então, a partir deste ponto, até agora, o preço simplesmente está intensivamente a mover para cima. E por que desse todo o impulso? Porque o setup, ou melhor, o setup é de H1, primeiro isso, e segundo, começamos a ver a sweep de liquidez, ou melhor, a violação dessa swing low em D1. Então, até já marquei aqui o que eu queria falar. Então, em D1, vamos tirar isso aqui. Em D1, guardem isso porque é provável de acontecer. Em D1, eu aguardo simplesmente o preço fechar acima da abertura deste candle, porque este candle inicia a sequência que foi tirar liquidez. Então, é aqui onde eu aguardo o meu change in state of delivery de D1. Imagina isso aí acontecer. Se isso acontece, nós esperamos o que é o mercado retrair até um certo ponto de interesse para dar continuidade em D1. Mas enquanto isso não acontece, o setup é este daqui. A compra, conseguem ver? Está aqui, ainda não fechei. Simples quanto isso. Então, isto tudo que eu te disse aqui é uma mina de ouro que muitos matariam para ter e que não sei por que paranoia eu estou a dar de graça. A única coisa que você vai gastar é mega. Isto vale ouro. Eu deveria estar a vender isso. Bom, dessa forma de explicar, praticamente eu só te dei aquilo que foi o escopo, né? Então, ainda vai tempo de eu te vender a explicação minuciosa de cada um desses pontos. E quando falo de explicação minuciosa, é te dizer exatamente por que isso acontece. Do mesmo jeito como eu te expliquei por que eu olho para as sessões, nesse caso, o high e o low de cada sessão. Estás a ver? Porque eu não olho para suporte e resistência, não olho para a order block apenas. Procuro entender aquilo que é o framework daquilo que o mercado está a fazer. Tento tentar perceber para que lado
os big players querem jogar, observando preço, liquidez e tempo. Xiablau está aqui. A batata está aqui. É só isso. E esse setup que vai fazer dinheiro para ti. E sente, tudo que eu falei aqui veio com narrativa, lógica. Quero acreditar que neste momento você deve estar a vibrar porque tudo que eu falei fez sentido. Tipo, é tão orgânico e consegue-se se sentir, pelo menos eu senti-me desse jeito. Por isso que fui à busca deste conhecimento por muito tempo. E ferozmente. E aqui eu digo. Porque no momento que eu ouvi isto, simplesmente deu para sentir, perceber que é isto. É isto que eu estava à procura. Uma estratégia que me dá o porquê disto acontecer. Que me mostra o passo a passo que eu tenho que seguir e que se não acontecer, não há nada, não há nenhuma decisão a ser tomada. Por isso que eu disse, vai ser muito difícil você alinhar tudo isto que eu falei aqui e simplesmente o mercado não respeitar. Quase que impossível. Experiência própria te digo isso. Te digo isso por experiência própria. Então, se você prestar atenção, esse é o DXY, é o índice do dólar. Então, o índice do dólar basicamente é a base para todas as paridades que envolvem USD, né? Que envolvem o próprio dólar. Então, com isso eu estou a dizer que se o índice do dólar ganha valor, significa que todos os pares que começam com USD vão ganhar valor também. O contrário vai acontecer com as paridades que têm o USD em segundo lugar, como o GBP e USD. Enquanto ele ganha valor, enquanto o USD, ou melhor, o índice dólar ganha valor, eles vão perder valor. Então, através de esta análise, você simplesmente pode comprar e vender outras paridades. E foi exatamente o que aconteceu em NZD e USD. Eu já tinha a narrativa do DXY, nesse caso do índice dólar, que simplesmente o dólar ia ganhar valor. O que eu fiz? Vim buscar aquela narrativa de tempo exatamente aqui. Não precisei olhar mais para a estrutura, né? Claro, por hábito, coloquei aqui previous week high, que é como se fosse hold low, hold high. Aqui é hold high, né? Ou swing high, né? Que tirou liquidez, mudança de estrutura, porque quem tirou liquidez começou daqui. Então, quando quebrou aqui, para mim, ele mudou de estrutura e veio fazer reteste em alguma dessas zonas. Tem uma order block aqui, se nós formos para H, você vê? Tudo repetido. Tirou essa swing high, que coincide com o preço máximo atingido na semana passada. Todos que fizeram vendas na semana passada e que ainda estão a guardar preço, tem seu stop loss em cima. Então, captura de liquidez, mudança de sentido de distribuição de preço. Se nós entrarmos em low time frame, conseguimos ver isso aí. Mudança de sentido de distribuição de preço, exatamente aqui. Sequência de todos os candles que foram tirar liquidez começou daqui, em M15.
Eu disse, de H1 eu vou para M15, de D1, então o setup disto aqui eu estava a ver em H1, fui para M15, low time frame para ver o change in state of delivery. É que não pode ser coincidência que imediatamente depois de chegar neste ponto o preço retorna a um ponto específico para depois cair. Não é coincidência. Não é possível ser coincidência. Então aqui nós temos 1 hora da bloco, né? Válida por aí, né? Mas isso nem me interessava naquele momento. Me interessava o quê? A componente. Deixa eu estar a tirar isto aqui. Não nos execuções. Não nos a trabalhar. A componente tempo. Temos aqui a seção de Ásia, Asia Low, mantido. Até, nesse caso, até durante a abertura de Londres. Londres abriu, tirou esse short-term high e meio que ele ficou a consolidar, né? Isso tudo que está aqui parece, não parece, a olho não dá para ver isso, uma consolidação do preço até ao ponto crítico que nós chegamos, às vezes. Já estou a falar de outra coisa, aliás, já estou a dar outro exemplo, né? Mas é bom desse jeito. E para quem achar que esse vídeo está a ser longo, não quer aprender nada, porque não dá para explicar Forex em 15, 45, 1 hora, 2 horas de tempo. Isso é impossível. É impossível. Se eu te mostrar os vídeos da pessoa com quem eu aprendi isso, tem por aí talvez 500 horas. Só ele a explicar basicamente o que eu estou a resumir aqui. Então não tem como. Você tem que escutar isso tudo que está aqui. O que acontece? Exatamente na abertura de Nova York, candle de Alra abre onde? Embaixo. Então, abriu aqui. Exatamente às 7. O que acontece? Tira. Ok? Tirar isso aqui. Isso aí eu estava a explicar a alguém uma cena. Asia. Não. London High. Então, esse era o high de quê? Vamos lá fazer zoom disso aqui. Este era o high de quê? Da seção de Londres. Seção de Nova York abriu exatamente neste ponto e veio tirar. E eu começo a prestar atenção. Juntando com o que? Com o que está a acontecer daquele lado. Lembram que foi na seção de Nova York que ele entrou naquele ponto. Então, esse impulso de tirada de liquidez aqui entrou no índice dólar, né? No índice dólar, sim. Entrou na minha zona de interesse e eu já havia feito o quê? Compra lá no dólar. E eu disse o quê? Que o dólar, se o dólar está comprar ou está ganhando valor, está aí para cima, todos os pares que têm o dólar em segundo lugar, ou melhor, que estão contra o dólar, vão fazer o quê? Descer. E os pares que estão a favor do dólar, que seriam que tem USD em primeiro lugar, vão seguir a mesma tendência, que seria subir. Então, com isso em mente, daquele outro lado, o que acontece? Tira a liquidez. Estamos em M5. Estou a olhar a componente tempo. Tira a liquidez. Tudo bem? Tirou a liquidez. Imediatamente, o preço quebra a estrutura. Bom, há quem não consegue ver. Vamos para M3. Vai ser mais fácil de ver. Em que momento o preço começou a ir em direção a essa liquidez? Ou melhor, o último movimento, a última sequência de candles que foi tirar liquidez. Começa daqui. E o que aconteceu? O preço simplesmente despenca. Abaixo disso, criando a nossa change in state of delivery. Tirou liquidez, fez change of state delivery. O que nós fazemos? Procuramos algum ponto de interesse. Temos aqui
a nossa, acho que foi de M5, já nem lembro direito. Foi de M5. Tiramos aqui a nossa Fair Value Gap. Agora já não é order block. Eu selecionei. Foi Fair Value Gap. Era o suposto preço vir a existir e continuar. Stop loss acima da swing high. Eu chamo isso de protected high, porque ele tirou liquidez e mudou de estrutura. Significa que o preço não pode, em circunstância alguma, ultrapassar, ou há pouca probabilidade do preço ultrapassar este ponto aqui. E o que eu fiz? Vendi. Como assim? Vendeu? Vendi mesmo. Aqui está a venda. Bem aqui. Bem aqui. Cool, né? Tá aí. Então, o preço despencou, mas isso era coisa de M5, da componente tempo, tudo bem? Mas em M15 ficou ainda mais nítido, ou melhor, nos deu mais confirmação em preço sólido. Quanto maior o time frame, melhor ainda, né? Tirada de liquidez foi a partir deste ponto. Então, change in state of delivery foi exatamente quando fechou aqui. Voltou para a nossa order block ou inverted fair value gap, estás a ver? Os dois estão aqui, inverted fair value gap e nossa order block. E venda aqui. E essa venda eu fiz, não aqui, no MT5. E o que aconteceu? Cá estamos nós. E se nós formos para H1, procurarmos a nossa range, seria neste ponto, que já tiraram liquidez, e exatamente este ponto. Foi daqui até aqui, onde o preço agora tirou aqui, perspectivamos que ele tire pelo menos aqui. Bom, para mim já estou satisfeito, só dele ter chegado aqui. Tá vendo? Já estou satisfeito só dele ter chegado aí. Não é? E eu posso te mostrar screenshot dessas operações. Ok? Vamos entrar aqui. Cá estão elas. E tenho ainda operações a decorrer. Não é? Então, essas são as provas que eu estou a mostrar. Está aqui. Mandei para o grupo. NZD. Aqui está. Mandei para o grupo. E o que aconteceu depois? Venda. E o que está a acontecer agora? Vou mandar para o grupo. Depois delete. Só para ver. It's live. Só olharem a hora. No computador são exatamente 19h05. Ok? São exatamente 19h05. Então, fala sério. Então vamos para aqui. 19h05. Faço isso e envio. Já chega no WhatsApp. É que é mais fácil controlar isto aqui no celular, como é que chama? No MetaTrader do que em outro lugar. Vai entrar já. Aí está. A mesma coisa aconteceu em EURUSD.
Cá está. Se olhar a hora, 21h05. Venda. Tirei as primeiras bem aqui. Estou. E voilà. Esse tipo de entrada que você vai conseguir fazer se permanecer neste mercado. No sentido de ser resiliente a tentar aprender ICT. Vos digo, não que as outras não funcionem. Se funciona, que bom, não precisa nem trocar, nem mudar de estratégia. Mas se está à busca de algo que tenha certeza realmente de que funciona, vai ser bem-vindo. Não é? Então, se você chegou até aqui, é só deixar aqui o número no comentário. Se é que está interessado em entrar nesse grupo aqui, na verdade não precisa fazer isso aí. É só ir para o Telegram, não deixa o número no comentário, coisa alguma. Ir no Telegram, porque todas as minhas análises deixo aqui. Então no Telegram vai ter como me dar sinal para eu te adicionar daquele outro lado, né? Isso tudo aqui era privado até eu decidir isso, né? Então é só entrar. Acho que vou deixar como é que chama aquilo? Vou deixar lá aí embaixo. Como é que chama aquela seção aí embaixo do YouTube? Com o link dessa channel. Então aqui mesmo vai conseguir entrar nesse grupo. Daqui desse grupo vai conseguir falar comigo. Dimas Exchanger. Ok? Então, acho que por hoje é tudo. Mas não, quero te mostrar mais um. EURUSD. Tipo, screenshot de EURUSD. Só para você ver que isto funciona, não? 21,8, 21,8 e cá está, EURUSD. E se abrir o gráfico do EURUSD, vai perceber que aqui também fiz o quê? Está vendo? Fiz aquilo que é venda, exatamente neste ponto. Depois dele ter feito o quê? Tirado essa liquidez. Não é aleatório, não é só eu chegar, vender. Quebrou a estrutura, change in state of delivery está aqui. O que é isso aqui? Fair value gap. Ou order block. Tanto faz. E despencou. Venda. Fechou aqui. E voilà. Acabou. Enfim. Vídeo longo. Mas é assim que tem que ser. Nem vou ter tempo de andar a cortar isso aqui. Nem vou fazer isso aí. Porque eu sei que o único jeito de compreender isso é com essas explicações exaustivas. Nesse caso, detalhistas. Porque esse mercado não é tão simples quanto 15 minutos para explicar. Então, nos vemos para a próxima.